Oiê! Hoje é dia do rei. Obrigado. Quando eu era criança, meu pai cantava para eu dormir. Mas o repertório era um pouco diferente lá em casa. A gente não tinha canções infantis, nem de ninar. Ele cantava MPB, bossa nova, jovem guarda. E eu me lembro, quer dizer, não me lembro tão bem assim, ele me conta muito mais do que eu me lembro. Ele me conta que uma das músicas que ele cantava era Você foi o maior dos meus casos. E aí eu, sem conhecer quem era o cantor, como é que se chamava essa música, eu pedia para ele, papai, canta Você Foi? Na adolescência eu pude retribuir esse carinho quando eu cantei Como é grande o meu amor por você, num aniversário para o meu pai. Eu também tive banda e na banda uma das músicas que nós executávamos era É preciso saber viver. Enfim, pode ser que você seja fã de carteirinha, pode ser que você goste de uma música ou outra, pode ser que você goste de alguma música e nem saiba que é dele, ou pode ser que você não aguente mais o especial de final de ano que a gente tem todo ano dessa figura. Mas tem algo que não dá para negar, é que dos anos 60 até hoje não dá para passar indiferente a Roberto Carlos. Difícil encontrar alguém que não conheça pelo menos uma de suas composições. Ele tem mais de 600. E hoje o Roberto Carlos celebra os seus 80 anos. E como esse canal sempre homenageia grandes vozes, essa voz deveria estar aqui também. Porque são mais de 50 anos de uma carreira sólida, de um artista que nunca deixou de se reinventar, nunca deixou de produzir, ele esteve sempre na ativa, ele tem uma grande permanência no mercado musical e esse é um feito que poucos artistas no mundo tiveram. Nós vamos fazer aqui a análise vocal do Roberto Carlos, mas eu também gostaria de trazer outros elementos que fazem com que ele tenha todo esse destaque no meio musical, e o primeiro deles é justamente a sua contribuição musical. Você pode achar que ele só fica por aí cantando que são tantas emoções, mas o Roberto Carlos, ele tem uma grande influência no cenário musical. Foi ele que começou com o movimento da Jovem Guarda, ao lado de Erasmo Carlos e da Wanderleia, que foi um movimento que não durou tanto tempo, mas que foi um trampolim, foi um gancho para a Tropicália, para o rock. Para você ter uma ideia, nesse período, o Roberto Carlos, ele vendia, no Brasil, ele vendia muito mais discos do que os Beatles, que eram o momento deles, né, no cenário mundial. O nosso rock deve muito a ele também, o pop rock, esse rock mais brasileiro, com influências de ritmos nacionais, associados às influências internacionais, obviamente. Nas palavras de Frejá, Roberto e Erasmo fizeram o rock existir em português. Outro ponto que não dá para a gente desconsiderar é o tamanho do alcance desse público. O Roberto Carlos, ele consegue conquistar muitas gerações, de classes sociais, culturais, socioeconômicas muito diferentes. E ele faz isso até hoje. Um exemplo dessa versatilidade que ele pode ter com novas linguagens musicais está nas próprias participações que outros artistas têm nos seus especiais. Roberto Carlos já cantou com pessoas como Anitta, Sophie Charlotte, Thiago York, Simone e Simaria, Seu Jorge, até com a J.Lo. Chegaste, senti na minha boca um te quero. E a sua imagem artística, a sua marca é muito forte. Sempre foi ao longo da sua carreira. Se você imaginar o Roberto Carlos lá na época da Jovem Guarda e do rock, ele tinha um visual todo voltado para isso. Depois, quando ele começou a entrar nessa era mais romântica, que foi onde ele ficou, e que foi o que o consolidou mesmo pelo resto da sua carreira até hoje, ele mudou o seu estilo e esse estilo, essa imagem, a gente associa muito rapidamente ao Roberto Carlos. Então ele tem uma imagem artística muito evidente, que fala muito sobre ele. E essa identidade que ele tem na imagem também vai aparecer na voz. E agora então nós vamos falar sobre os aspectos vocais do Roberto Carlos. E o primeiro ponto que eu acho importante de considerar aqui é que eu não vejo
um grande virtuosismo do ponto de vista técnico, mas se você já acompanha o canal, já sabe como eu considero aqui as minhas análises vocais, você também já sabe que eu acredito que um grande artista, ele é composto não somente pela sua voz, mas sim pela junção e a congruência de todos esses elementos, recursos expressivos, vocais sim, mas também verbais, não verbais, essa imagem, esse carisma, isso sim é uma grande análise que a gente pode ver. Então não depende somente da voz, mas é claro, eu vou trazer alguns aspectos aqui para a gente poder discutir. Começando pela respiração. Roberto Carlos tem uma boa coordenação respiratória ao longo da sua carreira toda. Eu não vejo tanta sustentação do ponto de vista de peso. Ele não tem um super apoio de respiração. Até porque o próprio gênero musical que ele executa não pede tanto isso. Mas poderia. Algumas músicas a gente poderia sentir ali um peso melhor que poderia ser dado pela sua respiração. Mas não é incoordenado. Essa respiração ela cumpre com o seu papel ali da maneira como ele interpreta as canções. Ele tem uma boa afinação. Pode ser que um momento ou outro ali tenha um pequeno deslize, ele pode fazer um portamento até conseguir chegar na nota, tudo bem, mas ele se garante com uma boa afinação em intervalos mais fáceis ou mais difíceis, tudo bem. Agora, a característica vocal que mais chama atenção, que eu acho que é o que estava todo mundo esperando aqui para eu poder dizer, é com relação à ressonância da sua voz. O Roberto Carlos, especialmente nas últimas décadas, esse lado mais romântico do Roberto, é bem marcado por um foco mais nasal na voz. Tanto é que quando as pessoas vão imitá-lo, esse é o aspecto que mais fica caricato na voz das pessoas que imitam Roberto Carlos. Porque é uma coisa muito aqui, são tantas emoções, então ele tem uma coisa aqui que é na fala e no canto. Só que ele não era assim o tempo todo. Começo de carreira, essa nasalidade, esse foco mais nasal, ele não aparecia tanto. E eu vou mostrar aqui para você por quê. Uma voz que tem um foco mais nasal combina com um estilo mais romântico. Então tem uma questão do gênero musical também. No rock isso não aparecia tanto porque não era um ajuste que combinava com aquele gênero. Mas também a gente pode observar um aspecto importante aqui da sua articulação. Hoje, e de uns tempos para cá, obviamente, mas falando atualmente aqui, nós temos um Roberto Carlos que tem uma articulação em sorriso. Você vai lembrar de mim. Quando a gente faz esse sorriso, eu estou fechando o espaço de ressonância oral e o que está mais aberto aqui? Fundo de garganta e nariz. Então é onde essa voz vai ressoar mais. Por isso, quando eu coloco uma articulação em sorriso, eu estou fechando esse espaço, estou dando essa possibilidade de vir um foco mais nasal. Então essa é uma das razões dessa voz ter essa nasalidade, porque ele tem uma articulação mais em sorriso, mais fechada aqui. Mas início de carreira, ele não tinha isso. Roberto Carlos, ele tinha uma mandíbula que descia mais quando ele cantava, então fazia isso daqui. Tenho medo nem do perigo, minha caranga é máquina quente, eu sou... Então é a articulação que pede, o gênero musical também pede uma nasalidade que virou marca. Então também tem a ver com uma identidade vocal, ele ter mantido essa nasalidade. Só que essa articulação em sorriso, ela não compromete a inteligibilidade da fala dele. Não é uma articulação que trava, não é travado, é só mais fechado nessa horizontal. E para a gente fechar aqui essa análise, nós vamos às nuances vocais e expressivas do Roberto Carlos. Se nós formos pensar assim em termos de ornamentos vocais que ele utiliza na sua canção, ele tem um pouco mais de vibrato, que também combina com o estilo mais romântico. De 90 para cá, né? Década de 90 para cá que aparece mais esse vibrato. Antes disso, não. Mas fora isso, ele tem uma vez ou outra, pode ter um portamento. Eu não vejo tanta variação em termos de interpretação, ele não é muito ousado. Mas isso também combina com a própria melodia, com o que o Roberto Carlos canta.
Ele canta músicas que são músicas do cotidiano, são letras que representam o cotidiano, representam o amor, representam a paz, espiritualidade. É um canto quase que muito próximo de fala, texto simples, então também combina não ter tanta essa ousadia na interpretação. E fora que essa simplicidade é algo que também gera identificação com o seu público. E é por esse pioneirismo, pela sua contribuição riquíssima no cenário musical, pelo seu carisma e pela conexão que ele estabelece aí com o seu público, por todas essas razões, eu trago aqui hoje essa análise vocal, que é também uma homenagem pelos 80 anos do rei Roberto Carlos. E eu precisava também contar que eu tenho toda uma memória afetiva das suas músicas, por isso eu estou muito feliz de fazer esse vídeo hoje. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei aqui embaixo, comente se você também tem alguma memória de alguma música do Roberto que foi importante para você ou que é importante na sua história. Todo mundo pode ter aí uma história para contar sobre isso. E se você também tiver uma sugestão de algum cantor ou artista que você queira ver a análise vocal aqui, fique à vontade para comentar. Eu tenho aqui na playlist música. Eu tenho várias análises vocais. Caso você ainda não conheça essa seção aqui do canal, vai lá, dá uma olhadinha, tem muito material interessante e nós nos vemos aqui para uma próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do Cá Me Disse. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!